Eu acho que a visão principal que a gente tem é de humanizar o direito. Que é essa questão mais humana, em vez de olhar o processo e ver só folhas e problemas e leis ali, enxergar que aquilo ali tem pessoas, né, atrás. Acho que a solução, né, vamos dizer, para o mundo de hoje, para a sociedade de hoje, é o amor. Né? Mas o amor que eu digo assim, é o amor pela outra pessoa, né? É esse olhar mais humanizado, né? De enxergar a outra pessoa como um ser humano que ele é, não como simplesmente uma parte num processo. A constelação faz que tu enxergue o outro, né? De uma maneira mais humanizada, né? O porquê que o outro está sentindo aquela dor? Por que esse outro carrega essa dor, sabe? E fazer voltar para ti isso aí. Tirar aquela Enxergar como um terceiro. tu enxergar como terceiro. A novidade é que o judiciário trouxe para dentro, né? Para constelar um processo. Daí quando fala assim, já constelou algum processo? Não, nunca constelei. Então, bora constelar um processo então. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Olá, ilustres! Podcast de hoje nós vamos tratar sobre meios de autocomposição, com um foco em constelação familiar. Eu tenho uma convidada muito especial e logo logo apresento para vocês. Fiquem ligados. Ilustres, vamos lá então. Deixa eu apresentar para vocês a nossa ilustre convidada. Quero dizer que antes é uma amiga que o judiciário me deu, né, alguém muito querida, de várias conversas em salas da OAB, da Vara do Trabalho. Muito cafezinho frio. Muito cafezinho. Verdade. Deixa eu apresentar para vocês, pessoal, a doutora Juliana Camargo. Ela é advogada na área trabalhista e na área de direito civil. Doutora, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, boa tarde. Primeiro, obrigada, Felipe, pelo convite. Eu me sinto muito grata e muito honrado por estar aqui hoje, tendo essa oportunidade para vir aqui falar com vocês. E falar contigo, falar com a Yasmin, falar com o povo todo aí que está assistindo, né? Até de casa, doutora, sabe que eu estava esperando me pedir para vir gravar comigo, porque eu sabia que tu ia vir, né? Sabia que eu ia pedir, né? Sabia que tu ia vir. Doutora, nosso assunto de hoje é conciliação, em suas várias formas, né? Principalmente focado mais na constelação. Mas quando a gente fala de judiciário, existe uma situação muito complicada que a gente vive no nosso dia a dia, que é a quantidade de processos que existem sem resolução. Então, um processo que às vezes demorava pouco tempo, hoje dura 2, 3, 4, 5 anos. Um divórcio que era para ser uma coisa de uma semana, dura 3, 4 anos. E a gente não tem, às vezes, como explicar para o cliente. A gente só diz, é o judiciário. E para o cliente parece, como assim? Mas para nós é tão tranquilo de... Cara, é a morosidade que o judiciário tem de tantas ações ajuizadas que existem. Um juiz, às vezes, tem 15 mil processos numa comarca pequena. Ele não dá conta. Então, doutora, se criou mecanismos para a gente poder tentar compor acordos de forma que os processos começassem a andar mais rápido, sem que a gente necessitasse sempre passar pelo juiz, sempre ter aquela questão de ir para uma audiência. Dentre eles a gente vai trabalhar, né? Mas a minha pergunta para a doutora, onde eu inicio o assunto é, o que adianta a gente ter mecanismos de conciliação se os advogados não são conciliadores? Essa é a grande questão, né? Porque desde a faculdade nós somos educados, né, e direcionados ao conflito, ao litígio. Não, temos que litigar, vamos lá, tem que responder, tem que rebater, né? Eu não lembro de uma cadeira que a gente tenha feito que seja uma cadeira assim, olha, gente, vamos tentar conciliar, vamos tentar apaziguar, por que brigar, né? Vamos tentar resolver isso de uma forma tranquila para todo mundo, né? Eu lembro que a cadeira de mediação era facultativa, né? Eu fiz Unicinos e eu me lembro que na minha época era a cadeira de mediação que estava surgindo, sim, era apenas facultativa. Então, quer dizer... tão importante que eu nem lembrava. Não, para te ver como, como não era uma coisa realmente que a doutora fala, né? Não, e também, até porque assim, já faz algum tempo que eu fiz a faculdade, né? Eu não sei o quanto tempo, tu é muito mais jovem que eu, né? Mas
foi desde 2010, quando surgiu uma resolução lá do CNJ, lá, que eles implementaram esses meios de resolução de conflitos, né, como uma forma de minimizar um pouco esse grande número de processos que tem no judiciário, né. Então, como a gente estava falando a questão dos advogados, né, é difícil ter um colega assim que diga assim, não, doutor, me liga, vamos tentar conciliar esse processo, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Na área trabalhista, eu confesso que é mais Uhum. fácil, né? Eu acho que os advogados trabalhistas, pelo menos aos colegas que eu tenho acesso, assim, eu consigo grandes Porque é mais acordos. dinâmico a vara do É, trabalho, né? é. Mas a área civil é complicada. A civil é mais difícil. O É. trabalhista, eu trabalhei também contigo na trabalhista e Uhum. ela é dinâmico, vai, não vai, volta, vai, É. acontece. E é ali. Pá, pá, pá. O civil não, tu dá uma arrancada, para. Porque Aham. daí tem um prazo, daí tu espera aquele prazo, daí a Sim. coisa. Então a gente tá sempre no arranque e freio, arranque e freio, arranque. Então parece Sim. que não tem aquela continuidade de vamos resolver o que é no trabalhista. Aham. Exatamente. Justamente por isso também que eu acho que os processos demoram muito, 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 em razão do processo ser um Formalidade. processo lento, de toda a formalidade aí, e dessa nossa criação acadêmica aí voltada ao litígio, né? Mas eu achei importante a gente conversar sobre isso e também fomentar entre nossos colegas e até o judiciário também, tá? Eles têm uns projetos aí da constelação familiar, né? Que é trazer agora para o judiciário a constelação familiar. A constelação familiar é um tipo de psicoterapia, onde as partes são chamadas, né, para tentar resolver o conflito antes que se instaure o processo. Então vamos lá. Chamada barra não obrigadas, né? No caso, são apenas Sim, chamadas e, se aceitarem um convite, podem participar. sim. O que é a constelação familiar em si, né? A constelação é quando a pessoa consegue enxergar, ela consegue enxergar o que antes ela não via, o que está mais oculto ali, porque a questão da constelação familiar, ela mexe com os fantasmas, vamos dizer, das pessoas, né? Aquela coisa que está intrínseco dentro de cada um e ninguém fala. É difícil explicar, sabe? É só mais quem vive isso aí para dizer. Mas como funciona? Vamos lá, vamos às questões práticas, então, né? Como funciona a constelação dentro do processo judiciário, né? De acordo com o CNJ, tem 16 estados e o Distrito Federal eles já adotaram a constelação familiar como meio de alternativo de resolução de conflitos. Então é feita uma triagem, sabe que hoje o computadorzinho lá, o robozinho lá, pega, né, as palavrinhas-chave lá, então eles fazem uma triagem dos processos que tem mais ou menos a mesma briga, a mesma questão, né? Então eles separam esse processo. Eles vão lá, eles olham o processo por um, daí isso precisa ser um servidor, né? Eles olham um processo por um e separam, né? De acordo com os conteúdos ali, com as brigas, né? Então, eles chamam essas pessoas através de uma carta convite para ver se elas têm interesse em participar dessa constelação. Então, é enviada uma carta convite para as partes, porque é um convite, tá? Ninguém é obrigado a ir, eles enviam os convites. Os advogados também, eles estão convidados, se eles quiserem comparecer. E é marcado um dia onde todos vão juntos. Lá é feita uma palestra, onde é explicado tudo o que vai acontecer nessa constelação aí, e depois é feita a constelação em si. Geralmente, o que é feito? É casos de família, guarda, divórcio, Partilha de bens. partilha de bens, viu? A gente vai escapando umas palavrinhas aí. Tu tá me olhando tão sério assim. Não, mas é que quando a gente pensa nesses tipos de autocomposição, o que a gente lembra é que, de certa forma, o judiciário está tentando humanizar as coisas. Sim. Eu acho que a visão principal que a gente tem é de humanizar o direito, porque primeiro tinha o processo, beleza, mas era meio rápido, tal, começou a demorar. Começou cada vez mais essa discussão, essa briga dentro do processo, os advogados se tornando cada vez mais
beligerantes, então a briga começou a aumentar cada vez mais. E o judiciário, enxergando isso, teve que começar a dizer, cara, a gente precisa criar um freio para isso aqui. Nós temos que tirar do juiz todas as atribuições para que, de uma outra forma, a gente possa resolver os conflitos e, ao mesmo tempo, transformar o processo não só em, naquela época, papel, hoje eletrônico, mas devolver a dignidade para as pessoas que estão ali dentro. Sim. Um processo, eu gosto de dizer, doutora Ju, não, teoria total minha, tá? Mas eu gosto de ter a ideia na cabeça que um processo, ele é um procedimento de cura. Eu tenho isso para mim. Só que o problema é que primeiro tu vai quebrar o pau, normalmente é assim, primeiro tu quebra o pau dentro do processo, para depois, com o tempo de maturação, as pessoas começarem a entender o que está acontecendo. Então, primeiro é aquela briga do divórcio, pelo menos a gente que faz família, é aquela briga, aquela loucura, dedo no olho, e pau e porrada, né? Violência doméstica para cá, e usando filho aqui, filho lá, até que depois de, sei lá, 1, 2, 3 anos, as pessoas conseguem parar e dizer, tá, às vezes até com uma vida já constituída com outras pessoas, começam a se acalmar, e aí elas resolvem um acordo, talvez fechando um acordo 2 anos depois, que era o mesmo acordo que foi oferecido lá na primeira conversa entre os advogados. Sim, exatamente. Então, tem muita briga, muita coisa que o advogado também, com a escutativa que tem, deveria minimizar e dizer, calma, é óbvio que se 2 pessoas estão se divorciando, elas não estão bem. Sim. Agora, tu botar fogo para a partilha de bens, botar fogo para a guarda dos filhos, fogo para... só está incendiando e o advogado ele é responsável por isso. Às vezes eu fico olhando umas ações dizendo, gente, não faz isso, coração, não, por favor, não põe fogo. Então, por isso que no início eu comecei essa fala de que o advogado tem que aprender a conciliar. Esse olhar mais humanizado do direito que tu está falando aí, hoje é chamado de direito sistêmico, né? Que é essa questão mais humana, ver de olhar o processo e ver só folhas e problemas e leis ali, enxergar que aquilo ali tem pessoas, né, atrás. Às vezes eu não consigo entender como é que uma pessoa chega, um colega, a pessoa chega no escritório, eu quero me separar. Mas quando é que tu te separa? Me separei semana passada. Eu me separei porque agora eu quero carro, agora eu quero isso, o advogado não consegue dizer, calma, respira, vamos dar um tempo, vamos conversar, já conversou com ele, tá? Tem essa chamada, falta para nós, né? Sim. Eu tenho que me incluir, né? Falta para nós esse olhar mais humanizado das coisas, né? O que a gente quer? Processo, que bom, processo. E na questão de família que envolve filho ali, às vezes está a mulher usando filho, às vezes está o pai usando os filhos, né? É complicado, né? Eu hoje mesmo eu presenciei uma situação bem delicada de um pai que não estava aceitando o encerramento do casamento e usou os filhos para prejudicar a mãe, assim, é triste. Conciliação, doutora. Como é que funciona? Então, as pessoas são chamadas, vamos pegar um divórcio, esse ex-marido, essa ex-mulher, então elas são convocados, elas vão a uma sessão. O que acontece? Como é que funciona uma sessão de constelação? Para que as pessoas entendam do que nós estamos falando. Como funciona a questão da constelação? Bom, primeiro, como eu já tinha dito, é feito uma palestra onde vai ser explicado o que vai ser feito, né? Depois começa a constelação em si. Vamos supor assim que seja um divórcio, né? As partes, pode ser utilizado pessoas para representarem, né, uma outra, ou pode ser objetos, bonequinhos que eles fazem na água, né? A constelação faz que tu enxergue o outro, né, de uma maneira mais humanizada, né? O porquê que o outro está sentindo aquela dor? Por que esse outro carrega essa dor, sabe? E fazer voltar para ti isso aí. Tirar aquela enxergar como um terceiro. Tu enxergar como terceiro. No processo de partilha, por exemplo, né? Onde tem alguns irmãos que são envolvidos ali, eles estão brigando pelo patrimônio ali do pai. Já se foi colocado os pais, figuras representativas dos pais ali, mortos ali, né? Então, as pessoas olham aquilo ali e conseguem enxergar os pais e ver toda a luta que os pais tiveram para poder ter esse patrimônio, sabe? Para eles não precisarem brigar agora. E tem muita coisa que fica dentro da gente que fica lá enterrado, né?
Isso na constelação, isso vem para fora. Eu não sei como eles fazem isso. Qual é o segredo Qual é da... o segredo que eles fazem isso? Mas assim, ó, não é mágica, não é espiritualidade, é uma técnica. É uma técnica utilizada. Muitos defendem que é a questão da física quântica, né? Uhum, eu estava Que lendo sobre isso é, também. que é questão quântica, que isso vai e acontece, né? Vamos dizer assim, como eu já disse assim, tu tá ali numa constelação, daqui a pouco caia o teu véu ali, toda aquela ilusão, todas aquelas armas que tu tinha na mão, se despenca e tu começa a enxergar o outro de uma forma diferente. E é aí que as coisas começam a se construir de uma forma mais harmoniosa. Tem um juiz, salvo engano, o nome dele é Louis Storm, foi ele que implementou a constelação familiar agora aqui no Brasil. Então, ele tem um número altíssimo de resoluções de problemas resolvidos com, tipo, 98% com a constelação, quando as duas partes participam da constelação. Né? Também tem isso, né? Não adianta ir só uma parte enxergar e a outra E não ir, tem que né? estar, querendo ou não, de peito aberto. Porque se tu Sim. não aceitar o que está É. acontecendo, se tu não aceitar a tua culpa, porque eu não vou dizer que todo fim de relacionamento tem culpa dos dois, porque se alguém te traiu, daqui a pouco a culpa não foi dos dois, né? Foi do outro que não soube lidar. Mas num relacionamento, normalmente há um pouco de responsabilidade dos dois pelo que está acontecendo. Vamos botar que não é um caso de traição. Simplesmente o amor acabou. Mas acabou por quê? E quando tu começa a buscar essas informações e representá-las dentro da constelação, tu Isso. começa a enxergar de, tá, mas onde é que está a minha parcela aqui dentro? O que faltou de mim para isso aqui poder dar certo? Isso. Então, quando eu vi constelações nessa parte de família, eu sempre observava essa questão, que é com a pessoa se botando em terceiro lugar, alguém em terceiro dizendo para ela aquilo e ela olhando e dizendo, olha só, é tão fácil, né? Quando tu coloca num terceiro para te representar, porque tu enxerga, né? Depois que cai a ficha ali, fica, ai, por que eu não vi antes, né? Mas é importante dizer também que existem muitas críticas à constelação, né? Porque ela é baseada em leis universais. E uma dessas leis é a lei da hierarquia, onde se coloca o pai como o imperador, como todo-poderoso, né? E nessa sociedade que a gente vive hoje, que é multifamiliar, né? Nem sempre o pai é o imperador, né? Às vezes até é uma mulher que sofre violência doméstica. Como que ela vai respeitar esse homem, né? Esse pai dos filhos aí, como esse imperador, né? Quando eu vejo essa situação, eu entendo que a hierarquia ela se dá pelo nascimento anterior, digamos assim, Os ancestrais, dos ancestrais, né? Então, quando a gente está falando de uma constelação de filhos, nós temos que lembrar que para existir os filhos teve que ter pai e mãe. Sim. Então, a hierarquia dos pais e da mãe vem primeiro. Mas, claro, é uma hierarquia e acaba não colocando todo mundo. Todas as técnicas, não vou dizer todas, mas as técnicas elas têm que ter aprimoramento. Assim como a mediação teve, a conciliação. A conciliação ela é judicial, né? A conciliação é judicial. A mediação aí não é pelo juiz togado. E a constelação é por uma outra linha. Então aí vai ser um constelador que vai fazer esse trabalho. São as pessoas, né, que fizeram um curso, né, são Sim, especializadas nisso. para fazer aquilo ali. Não pode ser qualquer um. Você é constelador. Né? Não é bem assim. Não, né? não é. Tu tem que saber o que tu está fazendo. Então, uma outra crítica que é feita, né, da constelação é que ela não é comprovada cientificamente, né? E também ela não é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Eles não conseguem enxergar a constelação como uma psicoterapia. Mas uma coisa interessante, eu sabia que o SUS dá oportuniza essa constelação, eu não lembro agora, tem um nome lá dessas práticas alternativas aí que o SUS está garantindo às pessoas. Mas só que é interessante porque a gente pode... nós estamos numa época, né, que nós estamos começando a entender não só o nós, como os outros. Então, tu humanizar, começar a humanizar as coisas, nos ajuda a nos enxergar e enxergar como a gente pode ajudar os outros. Vamos pensar o seguinte, doutora, como é que uma sociedade é feita?
A sociedade é feita de microfamílias, Uhum. não é isso? Um pai, uma mãe, um filho, uma mãe e um filho, um pai e um filho, 2 filhos. Então existem hoje vários tipos de família, né. Uhum. Essas famílias são micro, são pequenininhas, são unidades familiares, Uhum. mas no somatório, 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 nós vamos ter a família em geral, que é a nossa sociedade. Então, quando a gente consegue humanizar e a gente começa a humanizar o máximo que a gente pode as situações do nosso dia a dia, cuidando das pessoas, dando direito para pessoas especiais, pessoas com necessidades, né? A gente, ao humanizar isso, a gente faz com que a gente comece a enxergar o outro de uma outra forma. E isso talvez hoje, amanhã, ainda não faz um efeito tão grande. Mas há de chegar um dia que a gente possa, sim, cada um enxergar o mundo de uma forma diferente, não só do ponto de vista do seu umbigo, né? Ah, é verdade. Eu acho que a solução, né, vamos dizer, para o mundo de hoje, para a sociedade de hoje, é o amor, né? É, Mas o amor que eu digo assim, é o amor pela outra pessoa, né? É esse olhar mais humanizado, né? De enxergar a outra pessoa como um ser humano que ele é, não como simplesmente uma parte num processo. Que, essa parte aqui que vai me gerar honorários ou essa parte aqui que eu vou ter que julgar isso ou julgar aquilo, né? E o processo é frio, mas as pessoas que estão por trás dele não. é. E talvez é isso que o judiciário esteja começando a consertar, né? Nós temos juízes cada vez mais novos, Uhum. e isso é bom porque essa geração já enxerga o judiciário de uma forma diferente. As pessoas que estão ali litigando de uma forma diferente, isso também Tomara, ajuda. né? Ah, É. pelo menos os mais novos que eu tenho visto, eu tenho percebido isso, que Uhum. há uma visão já um pouco diferente de como o judiciário se portar. Sim, Vão ser os resultados mais para frente, né? veremos. Doutora, constelação, então, é uma prática que está surgindo, né? Uhum. Tá começando a ingressar no judiciário, tem várias varas Vários. de família. Opa, Uhum. isso aqui é trava-língua. Aham. E, Até criminal se é feito. pois é, e está começando a entrar essa prática. Uhum. E é interessante. Então, agora já tem a prática da violência doméstica ali, que cuidam das mulheres, né? Uhum. Tem todo aquele atendimento específico, delegacia específica, agora essa. Então, o judiciário ele está abrindo várias facetas para várias formas da gente poder começar a conciliar e resolver os conflitos Uhum. sem ter que entrar tão a fundo no judiciário nessa parte do litígio. Espero que a gente consiga, com o tempo, evoluir dentro dessa sistemática até melhorar isso, né? Mas realmente é muito legal a prática da constelação. Eu presenciei algumas e achei bem interessantes. Mas como eu disse no É início do bem vídeo, interessante e é bem surpreendente, né? Que a gente olha. eu fico olhando dizendo, por que aquela pessoa está falando aquilo? Da onde? Porque É. seleciona alguém para representar a mãe. Aham. Aí tá, a mãe vai lá e aquela pessoa começa a falar como se fosse a mãe da pessoa e meio que fecha as histórias. Como, Sim. como assim, né? E é legal isso. Ah, E a e pessoa se movimenta dentro daquela roda ali, daquele cenário, de uma forma ali que parece que tem alguém empurrando, né? tem alguma energia que está acontecendo ali. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali. Alguma coisa tem. Mas é legal. Aham. Eu acho interessante quem não conhece ou não estudou, dá uma olhada na internet, Uhum, ou acha um uhum. local que tem uma para Sim. participar, Aham. porque realmente isso não é só para o direito, né? Não. Isso pode ser usado para questões da vida também. Isso é muito divulgado, né, a questão da constelação familiar fora do judiciário, né? A Uhum. novidade é que o judiciário trouxe para dentro, né, para constelar um processo. Daí quando fala assim, já constelou algum processo? Não, nunca constelei. Ah, então bora constelar um processo então, vamos ver se vai É, dar certo isso aí. não, é interessante. Espero que a gente Aham. consiga mesmo. O interessante é os advogados estarem também com a cabeça aberta, além das partes, né? O advogado poder chegar e dizer, olha, tu me contratou Uhum. para resolver o conflito. Claro. Vamos tentar resolver por essa via, vamos tentar achar, tá, tudo bem, tu não quer constelação, mas quem sabe uma mediação, quem sabe uma Sim, audiência de conciliação, sim. para que tire aquele peso que eu vivo dizendo do processo e tente se resolver as coisas sem expor. Uhum. Porque, normalmente, quando tem um processo de divórcio com crianças, elas acabam sendo expostas, Sim, né? muito, De uma sempre. forma, É. assim, impensável, né? Uhum. Então, que a gente possa começar a trabalhar nisso. Verdade.
Doutora, um prazer ficar conversando contigo aqui. A gente, Eu nem vi, até me passou meu valorão. quem vê ela falando isso, gente, vocês não viram essa doutora fazendo audiência. Jesus. Eu tava falando pra Yasmin, acho que a gente nunca fez uma audiência, nunca, né? Porque Lados opostos, lados não. opostos não ia dar certo, nós ia ficar rindo a audiência inteira. Mas, doutora, é um prazer te ter aqui mesmo. Que bom que a gente pôde ter a tua presença aqui nesse nosso podcast, que quando quiser, tu sabe que 0800 está sempre aí para poder falar comigo, né? E realmente é um assunto legal que a doutora trouxe, o tema, gostei, e quebra um pouco o nosso paradigma de olhar as coisas e poder mostrar para as pessoas isso, né? Então, obrigado mesmo por poder estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço de novo, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Não, o doutor tem escritório em Dois Irmãos, né? Dois Irmãos, ali Então, no São Miguel. Dois Irmãos e arredores. Gente, meus ilustres, vocês também, né? Obrigado por sempre estar aqui com a gente, assistindo, comentando. Esse vídeo é postado no Instagram e é postado no YouTube do escritório. Nós vamos marcar a doutora Juliana também. Então, para quem quiser saber quem é a doutora, o histórico dela, tá lá os videozinhos. A doutora também faz vários videozinhos no Insta. Temos toda quarta-feira nossos textos motivacionais, que a gente fala sobre luto. Nós temos um livro escrito sobre luto e morte, sobre... Como é que é, Yasmin? Luto e morte, né? Esqueci o nome do livro. Lidando com o evento luto e morte. A gente escreve o livro e esquece o nome. Espetáculo. Olha, interessante. Né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas que a gente também tem medo. Né? É verdade. E escrever é uma delas. A gente tem que tirar, botar trazer nossas sombras para a luz, né? Tem que, né? A gente tem que... Eu aprendi a lidar com a morte lendo estoicismo. Isso, para mim, mudou a minha vida de como lidar com a morte depois que comecei a ler, principalmente Marco Aurélio, sobre estoicismo. Então, é interessante. E aí, eu acabei escrevendo uma obra que está online na Amazon para poder falar sobre isso, né? Ajudar as pessoas. A experiência também no escritório. Lerei. Então, gente, ó lá, ó, tá? Para ti eu mando, né, doutora? Poxa. Ilustres, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até o próximo. Tchau.